Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Alves e estamos aqui para dar sequência nas nossas aulas sobre estrutura demográfica. Trabalhamos o tópico 1.1 na semana passada. Se você ainda não acompanhou, acompanha lá. Já aproveita, se inscreva no nosso canal, que toda quarta-feira teremos vídeos de geografia seguindo o edital para soldado da PM do Paraná de 2020, concurso público aí que nós teremos para a Polícia Militar aqui no estado do Paraná. Hoje nós estamos na aula 2, então se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, segue lá, siga a nossa playlist, teremos a sequência de aula aí com todo o edital. Bom, hoje nós vamos seguir um tema que nós já abordamos um pouquinho na aula passada, que é a demografia. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais a análise sobre a estrutura demográfica. O que é a estrutura demográfica? Demografia é o estudo da população, né? Então, se eu estou falando sobre a estrutura demográfica, eu estou falando sobre a estrutura da população. Então, para fins de investimentos governamentais, pesquisas empresariais e econômicas, é muito importante eu saber como que é a estrutura demográfica de um determinado país ou de um determinado local. Então, para compreender a estrutura demográfica, eu tenho que abordar a questão da idade das pessoas, né? E ela é dividida em três grupos. Os jovens, eles são classificados entre 0 e 19 anos, como eu já vinha falando. Os adultos são classificados entre 20 e 59 e os idosos são acima de 60 anos. Isso para a demografia. Lembrando que as leis sobre ser idoso ou não variam de país para país. No Brasil, para ser considerado idoso, você precisa ter ao menos 65 anos. Aí você entra no Estatuto do Idoso e consegue ter os benefícios que a lei lhe resguarda, ok? Mas, bem, quando nós falamos na estrutura etária, quando nós estamos falando em países subdesenvolvidos como o Brasil, né, as taxas de natalidade e fecundidade costumam ser altas. As do Brasil não são mais, né? Porque ele já é um país em desenvolvimento, já é um país que foi urbanizado, né? Quando esse país é um país rural ou um país recém-urbanizado, as taxas de natalidade e fecundidade costumam ser altas, né? Já trabalhamos esses conceitos de natalidade e fecundidade na aula anterior. Esses países subdesenvolvidos, a maior proporção é de jovens. O Brasil já passou essa fase, tá? O Brasil ele está na maior proporção de adultos, ok? Mas geralmente os países subdesenvolvidos mais pobres, que têm a indústria e a urbanização recente, ou que ainda não são industrializados e urbanizados, têm uma população muito grande de jovens na sua estrutura etária. Os países desenvolvidos, eles já têm uma população de adultos e uma grande população de idosos. Por quê? Porque a qualidade de vida é melhor, então as pessoas vivem mais e as pessoas têm menos filhos, ok? Nós trabalhamos conceitos de taxa de fecundidade também na aula anterior. Entra lá que você já consegue ver. Bom, isso aqui nós já trabalhamos na aula anterior, mas precisamos reforçar. Como era a estrutura etária do Brasil até 1960, né? A maior parte dos brasileiros morava no campo, né? Mais da metade da população habitava o campo. A mulher, em média, tinha 6 filhos, então a taxa de fecundidade era de 6 filhos por mulher em média. Né? Então, como que era a composição da família? Como que era a família? Era uma família patriarcal, centrada no pai, né? Como chefe de família. A mulher tinha muitos filhos para ajudar como mão de obra na área rural. E essa mulher também, ela não tinha acesso a métodos contraceptivos como tem-se hoje, né? Então era mais difícil evitar filhos. Então, lá no Brasil rural, até na década de 60, a maior parte da população habitou o rural, o Brasil era rural, e a natalidade, o número de nascidos era muito elevada, né? Era de 43 por mil. A mortalidade também era elevada e nós tínhamos um baixo crescimento vegetativo. Então, nessa fase da transição demográfica, o brasileiro tinha muitos filhos, morriam muitas pessoas e o crescimento vegetativo era baixo. Na aula anterior, nós falamos de todas as fases. Aqui o objetivo não é falar de todas as fases, mas nós vamos agora, só para vocês terem uma ideia, revisando, né, a aula anterior, como que ficará o Brasil no futuro, né? Então, antes de falar do futuro, falar dessa pirâmide etária, ó, ok? Essa pirâmide etária aqui, ela é composta por 2 gráficos, ela também é chamada de histograma. Do lado direito sempre aparece o gráfico aqui, né, das mulheres, que está ali em rosa nesse caso. Do lado esquerdo, então aqui, ó, são 2 gráficos, tá, galera? Ó. Aqui sempre aparecerão as mulheres e aqui sempre aparecerão os homens do lado esquerdo. Né? E quanto maior a barrinha, mais pessoas tem naquela faixa etária. Ó.
começa na faixa etária de 0 e 4, depois vai para 5 e 9, sempre aumentando de 5 em 5, tá? Então, se você parar para prestar atenção, a base era larga. Então, tinha muitos jovens no Brasil nessa época, quando o Brasil tinha 56 milhões de pessoas, 53 milhões. E o topo era estreito, então era a típica pirâmide de país subdesenvolvido, jovem, né? País que ainda é rural, ok? E aí nós fizemos toda uma evolução dessas transições demográficas que está na aula anterior. Aqui para reforçar e conseguir fazer uma questãozinha do concurso anterior da PM, que foi em 2013, né, duas questões de demografia, como que ficará o Brasil entre 2010 e 2060? Agora a família brasileira é diferente, tem poucos filhos, né, a taxa de fecundidade é de 1,8 por mil. Então hoje a média de filho no Brasil é menos 2 por mulher, né? Não tem esse número aqui. Então é 1,8 por mil. A taxa de natalidade é muito baixa, nascem 9 por mil, né? E morrem 12 por e vai morrer 12 por mil. Ou seja, o Brasil pode atingir um crescimento vegetativo negativo em 2060, né? A população vai começar a diminuir no lugar de aumentar, ok? Vai continuar. Isso pode acontecer em 2060. A população brasileira ainda está crescendo, mas em 2060 nós vamos parar de crescer e pode começar a morrer mais pessoas do que nascerem. Por quê? Porque o brasileiro está melhorando a qualidade de vida, a mulher está utilizando métodos contraceptivos, está tendo menos filhos, ela está pensando muito na carreira, em estudar. Então a composição da família brasileira está mudando, né? Está saindo um pouquinho daquela família patriarcal, agora está aumentando cada vez mais o número de mulheres que são chefes de famílias, né? E as famílias estão ficando mais diversas, ok? Aí, galera, olha como que vai ficar a pirâmide etária do Brasil em 2060. Nós vamos chegar provavelmente a 224 milhões de pessoas e depois vai diminuir essa pirâmide etária. Então, se você parar para analisar, a base dela já é bem mais estreita, né? E o topo, né, ó, olha o número de idosos como que vai aumentar, galera. Isso pode levar a problemas na previdência social, como já falávamos na aula passada. Bem, o objetivo principal dessa aula, galera, é resolver as questões, né? Nós vamos resolver duas questões. Complementei um pouquinho na aula 2, que é essa de hoje, e vou aprofundar um pouquinho na resolução das questões. Essa questão, ela apareceu no concurso da Polícia Militar, né, que é esse mesmo concurso que vocês vão fazer agora, de 2012 e 2013, tá? Então presta atenção, ó. Assinale a alternativa correta sobre o crescimento vegetativo e a teoria da transição demográfica em países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Não vamos esquecer que crescimento vegetativo diz respeito a natalidade, número dos que nascem, menos o número dos que morrem, né? Isso é crescimento vegetativo, ok, galera? Crescimento demográfico já envolve a migração. Falamos disso na aula anterior, ok? A fase final da transição demográfica, né, que o Brasil vai entrar em lá por 2060, corresponde a um momento que tanto as taxas de natalidade quanto as mortalidades são baixas, verdade. Nascem poucas pessoas e morrem poucas pessoas, resultando em um relativo equilíbrio demográfico, isto é, uma condição na qual a população não cresce e nem decresce significativamente. Pode até decrescer, mas não é tanto, né? A cada ano ou período de análise é a alternativa correta já de cara, né? Então a transição demográfica, quando ela chega na última fase, que é a quarta fase, ela vai trazer um equilíbrio demográfico. Vão nascer poucas pessoas e vão morrer poucas pessoas, né? A qualidade de vida é melhor, as pessoas vão ter menos filhos e vai ter um equilíbrio demográfico. Vamos só rapidinho ver por que as outras aqui. Teremos mais uma questão daqui a pouco, galera, do concurso passado, tá? Atenção. Vamos ver rapidinho por que essas aqui estão erradas, ó. Na fase inicial da transição demográfica, foi aquela primeira que eu mostrei, quando nascia muito e morria muito, o país apresenta elevada mortalidade. Verdade. Mas baixa natalidade, não. A natalidade também era elevada, então tá errado, tá? Na fase intermediária da transição demográfica, a taxa de natalidade tende a diminuir. Não, na intermediária ainda é alta, né? Devido às piores condições de vida tanto no campo como na cidade. Gente, quando a população começa a habitar o urbano, a qualidade de vida melhora. Mais uma coisa que está errada, então a C está mesmo errada. O crescimento vegetativo expressa a relação entre natalidade e mortalidade e esperança de vida ao nascer. Esperança de vida ao nascer, não. Crescimento vegetativo é apenas natalidade menos mortalidade, por isso que está errada, tá? O processo de urbanização, em nível mundial, provocou um aumento no crescimento vegetativo das populações. Em um primeiro momento, sim, provocou o baby boomer.
que eu também comentei na aula passada. Isso ocorreu porque a vida urbana oferece mais oportunidade para os jovens. Não é porque os jovens têm mais oportunidade que eles vão ter mais filhos, está errado. Então, realmente, todas estavam erradas e a alternativa correta é a de amanhã, ok? Mais uma questãozinha aí, galera, para encerrar essa revisão de hoje, esse aprofundamento. Essa questão também caiu no concurso Polícia Militar, tá? 2012, 2013 lá, esse mesmo que vocês vão fazer, ok? A base da pirâmide etária tende a ampliar-se, isto é, aumentar o número de crianças em função da redução da mortalidade infantil e do aumento das taxas de fecundidade. Gente, a tendência é a base diminuir, porque sempre quando o país vai se urbanizando, as pessoas vão tendo menos filhos, então tá errado. E outra, se diminuir a mortalidade infantil, aumenta o número de crianças, então mais uma mentira. Então está errada, ok? A base tende a diminuir, a base não tende a aumentar. O ápice da pirâmide tende a estreitar, sim, porque se vai evoluindo a qualidade de vida, ou melhor, não, porque se vai evoluindo a qualidade de vida, né, você tem uma base mais larga. Então, o ápice da pirâmide, né, ele está falando do Brasil, ó. O ápice da pirâmide ele vai aumentar, porque o ápice da pirâmide é de idosos. E como nós estamos melhorando a qualidade de vida, nós temos cada vez mais idosos no Brasil. Então, está errado, tá? Em função das altas taxas de mortalidade ligadas à criminalidade. Não, a qualidade de vida no Brasil está melhorando, então o ápice da pirâmide vai alargar e não estreitar, ok? Porque o ápice, o topo, representa o número de idosos, então está errado também. A porcentagem de idosos tende a crescer, verdade. Está melhorando a qualidade de vida, a porcentagem de idosos tende a crescer. E a porcentagem de crianças, né? A porcentagem de crianças de 0 a 9 anos tende a diminuir. Então a A estava errada, a B estava errada, a C. A porcentagem de idosos tende a crescer, verdade. E a porcentagem de crianças tende a diminuir. Sim, podendo-se explicar essa tendência pelo aumento na expectativa de vida, ao mesmo tempo em que ocorre a queda nas taxas de natalidade. Sim, o Brasil está caindo na natalidade desde 60, né? Está caindo. E aí, com a queda na taxa de natalidade, né, que acelerou na década de 80 e 90, porque a mulher ela ficou urbana, ela começou a ter acesso a métodos contraceptivos, ela quer ter uma carreira, ela quer estudar, então diminuiu o número de filhos por mulher, era 6, caiu para 1,8 a média de filhos para mulher, então caiu bastante. E o aumento da expectativa de vida, isso vai fazer aumentar o número de idosos e reduzir o número de crianças, então é a C. As taxas de escolaridade aumentam na região sul e sudeste, mas as taxas de analfabetismo continuam crescentes em norte e nordeste, nas quais o número médio de anos de estudo é cada vez menor. Não, no geral, o sistema educacional, né, os dados sobre educação no nordeste e no norte são um pouco mais precários, no geral, na média geral, só que eles estão melhorando, né, os índices sociais do Brasil estão melhorando de forma lenta. A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH ele é composto por renda, tá? O IDH é composto por expectativa de vida e ele também é composto por índices ligados à educação. Então, quanto mais elevado o IDH, melhor é renda, expectativa de vida e educação. Quanto mais elevado o IDH, melhor é a qualidade de vida no local. E o Brasil tem tido evolução no IDH, né? O Brasil evoluiu bastante, melhorou bastante a sua qualidade de vida. Ele ainda apresenta um IDH melhor que o Chile, pior que o Chile, pior que a Argentina, pior que o Uruguai. Temos muito que melhorar ainda, ok? E aqui diz, ó, a evolução desse índice IDH M, que é o IDH por município no Brasil, indica que nas regiões sudeste e norte a qualidade de vida tende a se tornar melhor, ao passo que na região centro-oeste, nordeste e sul, os índices de qualidade de vida tendem a reduzir. Nas regiões em geral, está aumentando a qualidade de vida no Brasil, então está errado também, ok? Então, realmente, a questão correta era a questão C. Bom, pessoal, hoje então nós aprofundamos a análise nessas duas questões. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo, pode perguntar. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até a próxima quarta. Tchau, tchau!